a medicina de família e comunidade como uma especialidade para atuação na saúde prisional. Temos uma política de atenção integral às pessoas, à saúde das pessoas privadas de liberdade, mas o sistema prisional ainda opera sobre uma lógica punitivista, negligente e mantenedora do genocídio da população negra. E como médicas e médicos de família e comunidade, somos recursos de uma população, e uma população que nós também ajudamos a definir. E é por isso que desbravamos esse lugar chamado prisão, para ocupar esse espaço de coordenador do cuidado dentro da saúde prisional. Eu sou Brenda Costa, sou uma mulher parda que agora está com os cabelos molhados, com um fone. Estou vestida de branco, tenho um jalequinho verde em cima, tenho alguns acessórios indígenas, inclusive um muiraquitã, que é um sapinho verde. Eu sou Arthur Fernandes, tenho mais ou menos 1,75, sou um homem branco, com cabelo e barba preta, olhos azuis. Também estou com o nosso colete da SBMFC, devidamente adereçado, com os pins que eu amo, e devidamente protegido aqui, o meu colar de semente de açaí. A gente vai estar com vocês todas as semanas nessa temporada, então não esquece de dar 5 estrelas para esse algoritmo fazer a mágica dele e chegar em mais gente. Compartilha também no seu grupo de residência, do seu grupo de WhatsApp, com a sua equipe de saúde da família, com alguém que tem vinculação com essa temática. E também vai lá no nosso Instagram para comentar no post que a gente deixa a pergunta: o que que te motiva a ser MFC e quais são as suas questões sobre saúde prisional, que é o tema do episódio de hoje. Roda a vinheta. Muito bom. Ô, Brenda, eu tô vendo um negocinho aí na sua xícara. É um cafezinho cheiroso, tá gostoso também, viu, Muito Arthur? bom. Hoje a gente tem como convidada especialíssima aqui no nosso podcast Papo de MFC, Andréia Beatriz, médica de família e comunidade. Tem uma história de atuação na saúde prisional louvável em Salvador, na Bahia. Ela é natural de Porto Alegre e hoje está nordestinando, também sou de lá. E ela é docente na Universidade Estadual de Feira de Santana e na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Escritora e militante. Seja bem-vinda, Andréa. Você pode se audiodescrever? Claro. Olá, sejam todas e todos bem-vindos também a esse espaço. Eu sou Andréa Beatriz, sou uma mulher de pele preta, cabelo raspado. Estou vestindo um vestido azul e branco. Estou usando um colar com uma simbologia muito importante africana. Uso um óculos de aro transparente com a cor laranja. Tenho aproximadamente 1,65 m. E não vou falar meu peso, mas sou essa mulher que está aqui hoje para trocar essa ideia com vocês. Energia também. Andréia, a costura dessa temporada é perguntar para quem chega aqui com o objetivo de levar uma motivação para o ouvinte, qual é a sua motivação em ser MFC? Bom, primeiro, eu fico tentando revisitar essa história, né, de como que CMFC entrou na minha vida. E aí também me leva a pensar um pouco de como que a medicina entrou na minha vida. Mas quando eu fui fazer a escolha da especialidade, na época chamava Medicina Geral Comunitária. E eu tinha professores muito importantes que me influenciaram. Um deles é Ayrton Stein, que foi meu professor na graduação. E depois, na residência, a professora Magda Stein, esposa do professor Ailton, e que fizeram um trabalho muito interessante do ponto de vista do que representava a medicina geral comunitária no estado do Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a ser envolvida, né, por práticas desde a graduação que me permitiam entender o quanto essa relação com o território, com a comunidade, com a vida das pessoas, estar onde a vida das pessoas acontece, adentrar a casa das pessoas, o quanto isso impactava de forma muito importante na vida e no processo de cuidado das pessoas. E aí eu fui sendo envolvida, primeiro com a influência desses professores, que eram muito importantes. Teve também uma professora que foi minha preceptora no estágio externo, no futebol feminino, lá em Porto Alegre, no Grêmio Futebol Porto Alegrense, ainda que eu seja colorada.
Mas eu fui fazer esse estágio no futebol feminino e era uma médica, uma MGC, uma médica geral comunitária, que era, à época, Maria Eugênia Bresolim Pinto. E também acabou me influenciando e me mostrando as várias inserções que um médico geral comunitário podia ter. E aí eu acho que eu fui sendo seduzida aos poucos para me permitir ir para essa especialidade. Ainda que ela fosse ainda pouco conhecida na época, as pessoas não entendiam muito bem quando a gente falava o que significava, né? O que fazia um médico geral comunitário. Mas ainda assim, eu fui me embrenhando e entendendo o quanto eu pertencia a essa especialidade. André, é muito interessante, assim, ouvir você falar. A gente teve um episódio anterior com o Rodrigo Lima sobre o causos clínicos, que traz essa pergunta, né? Por que eu escolhi MFC? E aí, assim, nessa brincadeira de tentar categorizar, assim, esses mais de 40 pontos que foram colocados ali, uma das categorias é o roleplay, que é ter tido pessoas inspiradoras que você trouxe aqui na sua narrativa várias pessoas, né? Assim, você nomeou essas pessoas que te inspiraram, assim. E você, sem dúvida, é uma mulher inspiradora para muitas de nós, né? Muitos de nós, eu acredito também, né? E aí eu queria entrar numa uma pergunta que é: você é uma mulher preta, uma médica de família e comunidade preta, e isso também é inspirador, assim, né? Como é que você se vê nesse lugar? Eu, nesse, vamos lá. Esse para mim é um diálogo que começa nessa relação com a medicina de família e comunidade atual. Às vezes eu ainda misturo, né, os nomes. Mas esse é um diálogo importante, porque como a gente entende, né, que atuar na sua porção comunidade é ser um recurso da comunidade, eu me entendo e me permito entender enquanto uma mulher que deve e pode assumir uma responsabilidade com as pessoas que cuida, sobretudo as que são muito parecidas comigo. Então, ser uma mulher preta e ser médica de família e comunidade é uma possibilidade de ser um recurso para pessoas como eu, que têm um histórico de conviver com situações que impactam, né, e que interferem no processo de saúde e adoecimento, sobretudo no racismo, né, e no ódio antinegro, mas ser um recurso para essas pessoas também. Então, eu me vejo como uma possibilidade diante de tantas impossibilidades que para nós, pessoas pretas, são apresentadas. Eu me vejo conjuntamente, né, com mais outras pessoas, como mais uma possibilidade frente às diversas impossibilidades de existir diante de uma sociedade extremamente racista, machista, transfóbica, homofóbica, sexista, capacitista, mas sobretudo quando se fala de um enfrentamento ao racismo antinegro, ao ódio antinegro, eu me vejo como uma possibilidade tanto de ser um recurso, mas também de ser para mim também um recurso, porque ao tempo que eu encontro pessoas que vivenciam esse impacto na sua saúde, eu também consigo entender como que isso também impacta a minha saúde e como que isso também permite que eu ressignifique essas impossibilidades também para a minha vida. Ser uma médica preta, num contexto de uma sociedade que me nega, é também uma possibilidade de ressignificar tudo que me é negado, de reconstruir, de reconduzir, de achar e de construir novas trajetórias. Ser uma médica preta e, sobretudo, atuar com pessoas pretas e pardas que vivenciam essa mesma relação que eu vivencio de negação, é uma possibilidade não de eu ser, e eu posso estar sendo repetitiva, mas acho que é importante reforçar isso, não só de ser um recurso, mas que também esse convívio de cuidado, ele também se torna um recurso para mim. Porque quando eu falo do cuidado das pessoas, eu não falo do cuidado do outro ou da outra pessoa. Eu também estou exercitando o cuidado que eu preciso ter comigo, que eu preciso buscar para mim também, diante do impacto dessa negação constante, cotidiana das nossas vidas. Então eu posso ser um recurso
e posso também buscar um recurso a partir desse cuidado. Você não está Você falando só de medicina centrada na pessoa, você está falando de medicina centrada na relação. E dessa relação você se nutre também. O tempo todo. Inclusive, é isso, né? Voltando aí na primeira pergunta, olha como dialoga, né? Fazer medicina de família e comunidade é poder olhar para tudo isso. Como que esse caminho ele é um caminho de duas mãos, como ele vai me permitindo criar novas possibilidades de cuidado, que não está no livro, o protocolo que não existe, o fluxo que não existe. Porque durante a formação, ninguém me disse assim, bom, diante do racismo, a gente vai fazer isso. Como que o racismo impacta na negação do acesso para aquela pessoa? Como que o racismo impacta no sofrimento psíquico daquela pessoa? A gente não estudou isso. Sim. A gente não aprendeu. Inclusive, quando eu me formei, nem política de saúde da população negra a gente tinha. Mas isso era uma possibilidade que eu encontrei na especialidade, de ampliar essa possibilidade. Mesmo às vezes sem dar um nome, né? Sem saber que técnica é essa, que ferramenta ou que instrumento é esse. Mas a partir das possibilidades que a medicina de família e comunidade nos apresenta, construir esse caminho e essa via de mãos, né, que vai e vem, vai e vem, vai e vem, e permitir se revisitar, né? O fato da gente não trabalhar com doença, né, e sim com as pessoas, de conviver com pessoas, de cuidar das pessoas, é algo fantástico e que eu acho que eu não encontraria em outra especialidade e que eu acho que não me permitiria avançar como eu acho que eu avanço na construção desse conhecimento sobre mim e sobre o outro. André, enquanto mulher parda, eu quero te dizer que o seu brilho ilumina os nossos caminhos, assim, e orienta muito das andanças que a gente faz, assim. Espero que esse espaço também seja nutridor para você, igual está sendo nutridor para mim e para quem está te Com ouvindo. certeza. Eu queria te dizer que eu fico muito feliz de fazer parte de uma especialidade que te permite isso, que nos permite conviver com você. Então, muito feliz. É um desafio, porque, inclusive, esses espaços, toda vez que a gente é convidada a falar, a gente faz uma reflexão, né, sobre quem a gente é para aquele espaço, para aquela demanda ou para aquela discussão, né? Então, é uma possibilidade também de revisitar a minha história, de olhar, né, o que foi possível fazer, o que é possível fazer, o que dá para construir. Então, é muito bom poder estar aqui também. E o tema do nosso episódio é a gente chegar no assunto saúde prisional, né? Você tem muitas outras coisas que a gente quer te perguntar. E aí eu queria, nessa costura da sua história, da sua motivação, entender como que foi a sua inserção profissional nessa temática da saúde prisional. Eu sempre acho importante dizer, né, para nós, pessoas pretas, falar de prisão é sempre delicado, porque as prisões, elas infelizmente fazem mais parte da nossa vida do que a gente gostaria. Infelizmente, eu sempre convivi com a presença das prisões na minha vida, por familiares que estiveram privados de liberdade, por uma relação com esse espaço, né, de punição, de controle, por uma relação muito mais cedo do que eu gostaria que tivesse acontecido. Sobretudo por conta da presença desses familiares, né? E de uma conversa que transitava, porque tinha um familiar, porque tinha uma pessoa muito importante em situação de encarceramento, em situação de prisão. Mas, mais especificamente, profissionalmente, no contexto da residência, teve uma professora do corpo da unidade que eu atuava, lá na unidade de saúde Floresta, do Grupo Hospitalar Conceição, que me pediu para atender uma pessoa que se encontrava em regime semiaberto, tinha sofrido um entorse de tornozelo, estava com uma limitação para se deslocar e precisava de uma avaliação médica. E essa professora não poderia ir, tinha sido contratada para fazer esse cuidado, para fazer essa consulta, e não podia se deslocar. E aí perguntou se eu tinha, como eu conhecia um pouco da minha história, sobretudo de envolvimento com medicina do esporte, perguntou se eu poderia ir fazer o atendimento dessa pessoa. Era uma unidade que hoje não existe mais, lá em Porto Alegre, que chamava Pio Décimo, que era uma unidade de regime semiaberto.
E aí eu tô aqui pensando se é Pio X ou Pio XII, é um desses nomes, eu já não me recordo mais, porque tem muito tempo. E aí eu fui para esse atendimento, e aí chegando lá, inclusive as pessoas, a senhora tem certeza, a senhora vai entrar, vai fazer um atendimento, pedi autorização para a direção, entrei no alojamento, no local onde as pessoas ficavam, tinham vários biliches, vários homens lá dentro, e aí pedi licença e fui entrar para fazer o atendimento. Eu disse, mas a senhora tem coragem de entrar? Sim, eu sou uma médica, e me foi solicitado um atendimento, foi acertado com o paciente, e eu vim para fazer o atendimento. E aí fui, fiz o atendimento, e aí conversei muito com esse homem, que estava lá já tinha progredido, tinha saído do regime fechado para o regime semiaberto, me contou um pouco da história dele, e aí eu falei um pouco, né, da minha história, e o quanto, né, as prisões elas tinham uma relação com a minha família, e aí fiz o atendimento. E aí, quando cheguei na unidade, né, meus colegas residentes querendo saber como é que foi, o que que aconteceu e tal, e aí a gente começou a falar sobre isso. Depois eu não tive mais, tive algumas inserções mais distantes, e aí mudei para o estado da Bahia, fui trabalhar a partir de um projeto que chamava Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde, me desloquei para o estado da Bahia algum tempo depois, e aí no estado da Bahia, ao chegar, eu me inseri no contexto do movimento social negro e criei em conjunto com outras pessoas, uma organização política chamada Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto, que começou uma atuação em vários bairros de Salvador, bairros negros, que é a maioria, obviamente, bairros centrais, bairros periféricos, mas entendeu também que para o enfrentamento do que a gente considera o genocídio do povo negro, era necessário uma atuação também no interior do sistema prisional, reconhecendo a nossa presença em maior número, em maior quantitativo também no interior do sistema prisional. E aí, se a gente olha para os dados, isso acontece do Rio Grande do Sul, ou da região sul do país, a região norte, passando pela região nordeste, pessoas pretas e pardas são a maioria no interior do sistema prisional. E aí nós começamos, em 2005, uma atuação com um projeto chamado Saúde e Cultura Intramuros, e aí a gente levava uma discussão sobre saúde, sobre cultura, já inserindo a arte no espaço prisional, entendendo como uma via de acesso às pessoas e também para discutir o papel das prisões na nossa sociedade, o papel do encarceramento, como que as prisões fazem parte da vida de pessoas pretas e pardas, como que o encarceramento ele é parte de um projeto de genocídio. Então a gente levava filme, levava cinema, discutia desde militantes negros importantes no Brasil e no mundo, a exemplo de Angela Davis, falava de Beatriz Nascimento, enfim, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, que é uma militante negra gaúcha muito importante, Hamilton Borges, que é um militante que faz parte da organização política e que também era muito atuante dentro de uma organização negra importante de movimento social no Brasil. Então a gente começou a construir um caminho de atuação, primeiro com literatura, com a arte, então levando o rap, falando de letras de músicas importantes, né? Falando de Racionais, que sem dúvida é uma das organizações, uma das instituições mais importantes, né? Que traz a arte para abordar temas importantes como o racismo, como a negação de direitos. E a partir daí, a gente entendeu da importância da arte como um caminho de possibilidades num contexto de impossibilidades. Então, de 2005 a 2007, eu fiquei atuando enquanto organização política somente, indo, ainda que não fosse a minha área, né? Eu sempre me sentia incapaz de poder produzir alguma coisa, achava que não era para mim, que era né, o cuidado da medicina mais duro, mais protocolar, ele era mais importante. E lá no espaço prisional eu pude entender como que a medicina somente, né, os protocolos frios, eles seriam insuficientes
para garantir algo que a gente pudesse chamar de saúde naquele espaço. Mas esses 2 anos eles me permitiram me aproximar muito mais do universo prisional e pensar como que a medicina ela dialogava muito pouco a partir do que eu tinha aprendido. E aí, em 2007, eu entro como médica em uma equipe de saúde prisional e lá fiquei durante 18 anos atuando na mesma equipe, construindo conhecimento. E aí eu pude entender que eu podia e devia aliar a música, a literatura, a arte, o cinema, para a promoção do cuidado das pessoas. Obviamente, 18 anos dessa longitudinalidade? 18 anos. 18 anos da Fiquei na da mesma unidade. equipe de saúde, atendendo pessoas que já estavam lá há algum tempo, pessoas que entraram e saíram, homens, mulheres, pessoas trans, crianças que estavam com suas mães em unidades femininas, familiares de pessoas presas, profissionais de saúde que eu atendi também, que adoecem, agentes penitenciários ou policiais penais. Então, foi um tempo que eu aprendi sobre como o espaço prisional ele interfere, ele determina, né? Ele vulnerabiliza também as pessoas no seu processo de saúde, adoecimento e morte. Parece que você criou um filho, né? E aos 18 anos se permitiu novos desafios. Eu vivi, inclusive hoje meu filho tem 18 anos, né? Eu saí um pouquinho antes, eu entrei no sistema prisional, eu não tinha engravidado. Quando eu comecei em 2005, eu engravidei em 2006, final de 2005, 2006. Inclusive, em alguns momentos, eu não tinha com quem deixar meu filho e ele foi para as atividades, estava mamando ainda no peito. E eu não queria deixar de ir para as unidades prisionais para desenvolver as atividades de leituras. A gente fazia roda de leitura com as pessoas privadas de liberdade em dias de visita com seus familiares. Muitas vezes eu levei meu filho ainda, pequenininho, amamentando, pedimos autorização, ele pôde entrar para as atividades, diante da importância que tinha para a gente, enquanto organização política, fazer esse trabalho. E aí, quando meu filho tinha 16 anos, foi quando eu saí dessa equipe que eu compunha durante 18 anos da minha vida e da minha atuação profissional. Andréia, isso me encanta muito, assim, esse tempo, porque eu fico primeiro com vontade de te perguntar se você sabe, se é comum, assim, essa fixação de profissionais nas equipes de saúde prisional, que agora chamam assim, né, porque me parece ser uma raridade, assim. E aí pensando, nesse espaço, eu tô com vontade de perguntar muito mais, assim, sobre como que é o vínculo, como que é a relação médico-paciente se estabelece, a partir desses 18 anos, mas do cotidiano dessa vivência. E também fico com vontade de ir por um caminho de saber, eh, esse mergulho, né, como a medicina de família e comunidade repensa esse espaço, da saúde prisional e a vinculação que isso talvez tenha com, a palavra integralidade que diz sobre um direito que já está deposto ali naquele espaço, né. Então, minha cabeça está, com faíscas aqui de perguntas. Durante esse tempo eu vi muita gente entrar e sair. Eu vi muita gente ficar também. Em relação aos profissionais de saúde, eu vi muitos entrarem e saírem, muitos especialistas focais, né, infectologistas, urologistas, Psiquiatras. ortopedistas. A psiquiatra, nessa unidade eu tive muita sorte. A psiquiatra que atua lá, que é a doutora Ivete Santos, uma psiquiatra que hoje esse ano está completando 30 anos na unidade prisional. Nossa. Então fora a coordenadora administrativa, que é uma pessoa fantástica, que também tem muito tempo na unidade prisional, Maria do Socorro. Eu acho que doutora Ivete, tirando os agentes policiais penais, né, que fazem carreira, é uma das profissionais mais antigas que eu conheço no sistema prisional. Não é muito frequente. Quando eu comecei a atuar no sistema prisional, eu tive num encontro em Brasília de profissionais de saúde que atuavam no sistema prisional. E aí eu conheci um médico que atuava numa unidade no estado da Paraíba, e ele estava há muito tempo. Eu não lembro o tempo exatamente, mas ele estava há muito tempo. E aí foi uma pessoa que depois eu procurei durante muito tempo e já não estava mais. Mas eu sei que ele atuou durante muito tempo.
mas não é muito frequente. Os vínculos geralmente são vínculos muito precarizados. E o fato de eu ser uma profissional concursada, efetiva, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, sem dúvida contribuiu muito. Porque me permitiu ficar naquele espaço, atuar naquele espaço, tendo um vínculo que também me tranquilizava. Assim, eu tenho um vínculo e eu também pedi, assim que eu passei no concurso público, eu pedi para ficar atuando naquele espaço. Então, primeiro eu entrei com um vínculo temporário, não tinha vaga, eu fui lá e pedi, fiz uma solicitação formal para ficar naquele espaço, porque eu já atuava enquanto movimento social. Depois, quando eu fiz o concurso público, não tinha vaga, eu fiz uma nova solicitação contextualizando, falando que eu tinha uma história de atuação e pedi para ficar naquele espaço. Inclusive, todo mundo perguntava: por que tu quer ficar naquele espaço? É um espaço tão insalubre, tão ruim, Já ia tão... falar isso. Eu acho que a pessoa do RH olhou assim: essa doutora de família chegou aqui, está querendo ir para o sistema prisional, o que é isso? E por que você quis ficar nesse espaço, Andréia? Justamente por isso, porque eu entendi, e foi uma discussão, inclusive, com a organização política que eu fazia parte, que eu faço parte, que é a Reage, de entender que... Porque tinha um médico que atuava enquanto diretor, era um diretor médico, o doutor Emerentino Elton, que ele identificou que quando a gente fazia as atividades de cinema, de literatura, isso diminuía a demanda por atendimento médico na unidade, que era uma unidade de pronto atendimento que fazia uma retaguarda, um pronto atendimento dentro do complexo prisional. Então ele percebia através dos números, isso não está publicado, mas isso era uma conversa que ele fazia. Só quando vocês vêm para cá, é o dia que eu tenho menos atendimentos, menos demanda por atendimentos aqui na central de atendimentos. Então tem alguma coisa interessante no que vocês estão fazendo. E aí eu fui entendendo, né, aquilo que eu aprendia enquanto atributos, enquanto possibilidades de ampliar o cuidado para uma comunidade, tinha um impacto real. Então, isso me atraiu muito, sem contar que a gente está falando de um lugar onde as pessoas me diziam: eu nunca fui tocada ou tocado por um médico no atendimento, nunca durou tanto tempo um atendimento, eu nunca vi uma médica assim, eu nunca vi uma médica preta, eu usava o cabelo rasta, com dreads na época, eu nunca vi uma médica com cabelo assim, eu nunca vi uma médica parecida comigo. Então isso me trouxe mais uma vez a possibilidade de ampliar essas impossibilidades, seja num cuidado mais qualificado, seja na garantia da construção de um projeto terapêutico que envolva aquela pessoa. Inúmeras vezes eu ouvia: o que o senhor acha em relação o senhor fazer esse teste terapêutico e aí na semana que vem a gente reavalia? Não sei, nunca ninguém me perguntou isso. A senhora que sabe, a senhora que é a médica. E aí eu sempre me lembrava, né, de um preceptor que eu convivi pouco tempo no Grupo Hospitalar Conceição, que foi o professor Mauro Cerati Lopes, que foi a ideia do encontro, né, de dois técnicos. E isso está no tratado, né, no texto dele, que a consulta é um encontro entre dois técnicos, né? E isso para mim nunca foi tão palpável. Eu era uma técnica, né, que trazia uma técnica, uma pessoa que traz uma informação, que tem alguma coisa em comum, né, nesse encontro. Somos duas pessoas pretas, duas pessoas que conhecem o que é a negação da nossa humanidade. Mas do outro lado tem uma pessoa que é técnica de si e que nunca foi consultada sobre o que ela acha melhor fazer sobre si. Então eu pude colocar em prática isso. Então, no início, quando eu cheguei, os próprios internos, né, que como a gente chama as pessoas que estão em privação de liberdade, diziam, né: rapaz, essa médica é aquela que pergunta pra gente o que a gente acha, né, o que a gente quer fazer. Eu nunca vi isso, mas eu tô gostando, tá? É tranquilo, é legal, ela ouve a gente, ela escuta a gente. E aí eu fui aprendendo, acho que, a botar isso em prática durante muito tempo. E o que me fez ficar foi essa possibilidade de construir todas essas possibilidades, de enfrentar, porque é como a gente costuma dizer no GT de saúde prisional, as impossibilidades a gente conhece. Ah, porque o SUS não funciona, essa é uma versão, é uma narrativa. Mas diante de tantas impossibilidades, existem muitas
possibilidades sendo construídas. E acho que eu pude aprender a construir essas possibilidades nesse encontro, nesse cuidado, nesse olhar coletivo, nesse olhar individual, e aplicando todas essas ferramentas e talvez adaptando algumas, né, que não são específicas para esses enfrentamentos, mas que me deram subsídios para poder garantir o cuidado, garantir o direito das pessoas, garantir, fazer a coordenação do cuidado, construir junto com a pessoa uma reorientação de sua trajetória e de suas possibilidades neste mundo gigante de impossibilidades que, inclusive, para pessoas privadas de liberdade, para pessoas pretas e pardas, se apresenta muito antes daquela situação de encarceramento. Seja por conta de uma vida de impossibilidades, né, em lugares insalubres, sem saneamento básico, escolas públicas que não funcionam, sem acesso a lazer, sem acesso ao cuidado, seja porque passaram, né, viveram o fenômeno da transinstitucionalização, passaram por outras instituições para pessoas que são menores de idade ou são jovens em conflito com a lei e acabam, às vezes, tendo acesso somente naquela situação de encarceramento, onde a gente pode ofertar educação, cuidado à saúde, lazer, não tornar prisões boas, longe disso, mas tornar a vida das pessoas menos pior, ou trazer possibilidades para a vida das pessoas naquele contexto de mais impossibilidades. Eu achei o máximo, porque a gente Tô com falou vontade de falar sobre maleta, né? Aquela metáfora da maleta de ferramentas do médico de família. E você trouxe exatamente essa aplicação que a gente queria passar para o nosso residente, para a nossa residente, ou para o estudante que está vendo e está ouvindo a gente, sobre como é importante ter uma formação sólida na residência, como você teve a oportunidade de fazer, para construir uma maleta robusta, cheia de ferramentas da medicina de família e comunidade, que você aprendeu talvez dentro do consultório, lá na residência do GHC, e aprendeu tão bem que soube levar para dentro do sistema prisional para brincar com essas ferramentas, né? Você se apropriou das ferramentas, você aplica elas no sistema prisional com muita naturalidade. E imagino que você poderia fazer isso em qualquer outro cenário. Essa é a representação, né? A ferramenta que você domina. Isso é muito legal de ver na prática. Sim, Andréia, e aí fico me lembrando do trabalho do Guilherme, né, que tentou, fez uma pergunta de pesquisa que era como fazer abordagem comunitária no ambiente da saúde prisional. E aí ele se deu conta de que para responder essa pergunta ele tinha que fazer uma pergunta anterior, que é quais ferramentas da medicina de família e comunidade, né, como que a nossa especialidade se coloca nesse espaço, assim, né? Então, vou te devolver essa pergunta, porque você acabou respondendo essa pergunta dele da abordagem comunitária quando você falou da sua militância que estava fora do espaço de atuação, né. Mas então como que você, viveu essa história agora dentro da especialidade, construindo no GT de saúde da população privada de liberdade aqui da nossa sociedade brasileira, a construção de possibilidades de ser médica de família e comunidade nesse espaço? Primeiro é importante, né, dizer que a ideia, os grupos de trabalho, eles têm sido fundamentais. Eu acho que para várias áreas de atuação, para vários campos, né, de atuação. Sem dúvida, eu acho que a gente tem reforçado isso a cada encontro, a cada discussão, a cada congresso também. Eh eh, a medicina de família e comunidade, ela é uma especialidade privilegiada para atuação em diversos espaços, mas para o espaço prisional, sem dúvida, como eu falei, né, eu vi muitos profissionais, muitas especialidades passarem. Porque o infectologista, ele está trabalhando com a doença, mas enfim, o pediatra, ele ia lá para atender aquela criança, o ginecologista ou a ginecologista, ele vai atuar com o aparelho reprodutor feminino, tem uma especificidade. E a gente, com essa possibilidade de abordar as pessoas, a gente amplia essa possibilidade. Então, o GT, ele reforça para mim, nas discussões, nas possibilidades que a gente tem de atuar. Tem encontrado, e eu acho que isso é uma coisa importante. Primeiro, o GT, ele deve ter sido criado de saúde prisional lá em 2017, salvo engano. O último congresso, antes de 2019, que eu tinha participado, tinha sido de 2005, 2004 ou 2005. E aí depois eu fiquei muito tempo afastada
justamente porque a militância, ela demanda muito. Foram muitos enfrentamentos no estado da Bahia, foram muitas chacinas envolvendo pessoas negras, famílias negras que a gente acompanhou, fazer um enfrentamento à brutalidade policial, e isso tem a ver, né, com uma atuação que garanta a minha vida, a vida do meu filho, a vida de outras pessoas negras, e a atuação do sistema prisional, ela foi indo junto com tudo isso. E aí eu senti a necessidade de voltar para mais perto da sociedade, de ter encontros, né? Porque é um trabalho solitário, o sistema prisional. Porque não tem glamour, né? Trabalhar com pessoas que estão envolvidas com o que se considera crime, né? Ainda que a gente pudesse discutir o que significa crime, retomar aqui um livro muito importante, que é de um autor chamado Thompson, que ele faz a pergunta, né? Quem são os criminosos? Por que os criminosos são tão parecidos comigo, né? São pessoas pretas e pardas. É assunto para um outro podcast. Mas a gente pode deixar no descritivo desse episódio esse livro, essa referência que a Andrea está citando. Já fica a dica aí. Mas, e aí, isso eu vim construindo esse caminho, esse percurso, né? Então, junto com a medicina de família e comunidade. Mas eu falava, então, que em 2017, o GT, 16 ou 17, o GT foi criado. O primeiro coordenador foi Igor Klaber. E aí eu chego em 2019 no congresso, eu já não lembro mais onde foi, o de 2019. Cuiabá, exatamente. E aí, em 2018, eu tinha participado do Congresso Nordeste de Medicina de Família e Comunidade, que foi em Maceió, em Alagoas. E aí, eu sempre gosto de lembrar, Ana, que trabalha na assessoria de comunicação, né? Ela foi fundamental. Querida. Porque eu cheguei para Ana, estava eu e meu filho, que tinha 10, 11 anos na época aí. E aí, ainda me acompanhava, né, nos congressos, agora não quer mais. E aí, eu cheguei e falei com ela, assim, olha, eu atuo no sistema prisional, eu estou procurando, eu vi que tem um GT lá no site, e eu estou procurando os profissionais que têm atuado, que eu queria muito participar desse GT. E aí, Ana me deu algumas dicas, me deu contatos, e aí eu comecei a me organizar para 2019. Em 2019, por algum motivo, Igor não pôde participar, que era o coordenador, e aí eu comecei a fazer contato com ele, do que já tinha sido feito, de como tinha sido organizado até então, e aí tinha um espaço, né, como tem em todo o congresso, para as reuniões dos GTs, e eu pedi esse espaço, falei que eu tinha interesse, e aí fiz a chamada com apoio. Ana ajudou muito nessa mediação, né, uma querida. E aí foi feita essa primeira reunião lá em Cuiabá. E dali a gente saiu já com um número bem importante, formalizamos o GT, fizemos a retomada dele, eu assumi enquanto coordenadora. E aí foram chegando outras pessoas, a gente foi descobrindo que tinham outros MFCs que estavam atuando e tal. E aí, finalzinho de 2019, o congresso foi em junho ou julho, né? Finalzinho de 2019, eu encontro com Ana Melo Dias, que é uma médica que atua na Papuda, em Brasília, no sistema prisional, e Jorge Esteves, que também atua no sistema prisional. Eles estavam, acho que chegando no sistema prisional também, e aí houve essa aproximação. A gente começou a fazer vários planos, e aí veio a pandemia da Covid. E aí foi muito interessante que o fato de que a gente tinha muitas atividades remotas, né? Atividades à distância e tal, a gente intensificou e a gente começou a desenvolver várias atividades sobre a chegada, sobre a abordagem, o que seria a pandemia. A gente não sabia nada, né? Muito menos como seria. A gente foi aprendendo no caminho. Exatamente, no sistema prisional. E aí a gente as pessoas começaram a vir, se interessar, alguns pesquisadores, e aí a gente começou a descobrir médicos, alguns que não eram médicos de família e comunidade, mas que também atuavam no espaço prisional. E aí a gente veio desenvolvendo uma série de atividades, participando, preparando já para o congresso seguinte, mesas, discussões, entendendo que a gente tinha muito pouca coisa produzida, que era importante visibilizar, né, esse debate, do que a gente estava falando efetivamente, o que significava esse debate, em diálogo com outros GTs também. E aí, no congresso de 2022,
19, 20. 22 foi online, Vitória. Foi. No de 2022, a gente compôs, inclusive, algumas atividades com outros GTs, né? Discutindo as vulnerabilizações, como que significava, né? Enfim, os vários grupos, né? População negra, GT de saúde da população negra, GT de mulheres e sexualidade, como que a gente podia propor um diálogo que permeasse, né, essas várias vulnerabilidades, atuação. exatamente, e até propondo uma discussão meio que interseccional, né, da atuação do médico de família e comunidade, como que havia sobreposição, né, sistema prisional de falar que tem mulher, que tem pessoas pretas e pardas, que tem população que se identifica lésbica, gay, transexuais, como é que a gente dialoga. A intersetorialidade dos GTs da SBMFC. Exatamente, foi uma experiência, tem sido, né, uma discussão muito importante e que potencializa a nossa atuação. Então, o GT é um espaço também de conforto, né, porque quando a gente está só lá na atuação, eu estou com um paciente aqui com essa situação, quais são os instrumentos que eu tenho, não está sendo permitido fazer tal coisa, como é que vocês têm feito aí no Rio Grande do Sul, aí em Brasília, aí em Salvador, em determinada localidade, como é que tem sido em São Paulo, e aí a gente vai construindo, vai abrindo mais uma vez essas possibilidades diante das impossibilidades. Então a experiência do GT tem sido muito importante, estão chegando novas pessoas, hoje inclusive a gente tem uma reunião do GT aqui no Congresso, está convocando pessoas que têm interesse, porque a gente entende que é um espaço importante, que é um espaço de construção, que é um espaço de construção de conhecimento, de construção de novas práticas, de reafirmação de práticas possíveis, mas, sobretudo, de reafirmação do quanto os atributos e as competências que a gente tem e que a gente reconhece importantes, elas são importantes para esse espaço, para o espaço prisional. Eu acho que deve ser legal pro residente que está ouvindo a gente poder ouvir sobre isso, porque se a gente pensa como MFC nos sistemas de saúde diferentes, nos municípios, entre os estados, imagina como é que deve ser essa micro, que também é macro realidade, porque você está falando do sistema prisional da Bahia, conversando com Ana Melo Dias, lá na Papuda, lá no Rio Grande do Sul, então uma dinâmica que desperta muita curiosidade, pelo menos em mim. Só se tu me permite, tu está falando de residentes, é importante lembrar, né, que a gente tem recebido residentes. No estado da Bahia, o estágio, através da Escola Estadual de Saúde Pública, ele se tornou um estágio obrigatório, e onde as pessoas estavam passando comigo na assistência, hoje passam comigo nessa relação que eu tenho hoje de atuação com o sistema prisional, mas as pessoas passavam, era um estágio obrigatório. E hoje, residentes fazem também um estágio obrigatório da Secretaria Municipal de Saúde, lá de Salvador, da Escola Estadual de Saúde Pública, e também Ana Melo Dias, lá em Brasília, Jorge, também recebem residentes nesse estágio de saúde prisional, entendendo o quanto, né, isso pode contribuir e contribui para a formação e para o desenvolvimento dessas habilidades e dessas competências que a gente espera, né? Com certeza. Eu queria só sentar aqui e passar o resto do dia do Congresso Eu ainda quero um mergulho ouvindo a mais fundo, Andréa, não, mas a mais gente tem mais bonitinho. perguntinhas. André, eu preciso te perguntar, já que você falou da sua nova frente de atuação, você trabalhou durante 18 anos na assistência, teve a longitudinalidade de um filho chamado longitudinalidade no sistema prisional. Aí você estava fofocando, quer dizer, partilhando aqui com a gente antes, nos bastidores, que você está na equipe, eu vou ler, tá? Na equipe de avaliação e acompanhamento das medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei. Para os íntimos, a EAP Desinst. Conta pra gente como é que tá a EAP Desinst aí. Perfeito. Então, há 2 anos, tenho atuado compondo essa equipe. Tenho a felicidade de fazer parte de uma equipe que é composta por um grupo de mulheres que tem um histórico de atuação na política antimanicomial. E isso, obviamente, que dialoga demais com a nossa prática, né? E com a nossa perspectiva de cuidado enquanto médicas de família e comunidade. Eu tenho a felicidade também que nessa equipe nós somos 2 médicas de família e comunidade.
Sou eu e uma colega querida, extremamente importante, extremamente competente, que é Lívia Pinto, que foi residente de saúde prisional na unidade que eu estava, passou comigo no estágio, depois fez a residência terceiro ano em saúde mental Pop e Rua, e hoje atua comigo nessa equipe. Essa equipe ela é composta por 8 pessoas, na verdade, são 2 psicólogas, 2 assistentes sociais, uma enfermeira, 2 médicas de família e comunidade, e uma assistente administrativa. E o nosso papel é promover ações. A gente está lá pensando na rede de atenção psicossocial, nos 7 elementos da RAPS. Nós somos a estratégia de desinstitucionalização. E como é que surge essa EAP, né? Ela é a reforma psiquiátrica para o sistema prisional. Então, nós temos o papel e a nossa função, que é uma função complexa, de, primeiro, promover ações de articulação para o fechamento dos hospitais psiquiátricos, os HCTPs, né, os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que é o fechamento dos manicômios, né, que dialoga com a reforma psiquiátrica e todo um arcabouço legal que existe, entendendo a necessidade da garantia do cuidado e liberdade para as pessoas e, além disso, garantir que pessoas que hoje não se encontram privadas de liberdade ou nesses hospitais de custódia no estado da Bahia, mas as pessoas que têm transtorno mental ou que estão em sofrimento psíquico e que estão envolvidas em algum ilícito penal tenham o seu cuidado garantido em liberdade, entendendo que não é mais possível conceber na nossa sociedade manicômios, né? Lugares de depósito de pessoas e que não garantam o cuidado. Nosso papel é garantir que a pessoa estando em crise, a pessoa estando em surto, ela tenha direito ao manejo da sua crise de forma adequada, em instituições adequadas, em leitos de saúde mental, e assim que possível, que ela retorne para os equipamentos que estão disponíveis aí na RAPS para garantir o cuidado. E aí vai desde a atenção primária até CAPS, residências terapêuticas e outros equipamentos que devem estar disponíveis, que devem estar em pleno funcionamento para garantir o cuidado e liberdade dessas pessoas. Então, mais uma vez, né, tem sido um desafio, mas sem dúvida, tudo que eu aprendi nesse tempo no sistema prisional, promovendo cuidado para as pessoas, tudo que eu aprendi muito antes, né, no enfrentamento ao ódio racial antinegro, no enfrentamento ao genocídio do povo negro, juntando com tudo que a medicina de família e comunidade nos ensina e nos permite aprofundar, sem dúvida, é uma especialidade também privilegiada para atuação nesse espaço, né, que é de articulação de uma rede de cuidados, que é de olhar o cuidado para além daquele processo, daquele diagnóstico que a pessoa possa ter, mas olhar para um cuidado em liberdade, e em liberdade significa um sistema único de saúde fortalecido, uma rede de atenção psicossocial que funcione de acordo com as necessidades das pessoas. E olhando para toda essa determinação do processo, né? Se a gente parar para olhar no primeiro censo que teve, que foi feito por uma pesquisadora, Débora Diniz, em 2011, e que consegue entender quem são as pessoas que estavam nos manicômios judiciários. E, infelizmente, e ainda que fossem pessoas brancas não seria bom, mas a maior parte dessas pessoas também são pessoas pretas, pardas, e que foram jogadas nessas instituições por ter, primeiramente, sua humanidade negada, né? Então, são pessoas que, em sofrimento psíquico, ao invés de ter garantia do cuidado, elas foram enjauladas, elas foram colocadas em depósitos, privando essas pessoas de tudo que elas têm direito, sobretudo porque a maioria dessas pessoas são pessoas inimputáveis, são pessoas que demandam um olhar e um cuidado especializado, um cuidado mais delicado diante de uma demanda que elas têm e de uma situação de inimputabilidade. Eu tive a oportunidade de ouvir a Rita Borré falando da tese de doutorado dela.
e ela traz uma ressignificância para o paradigma que a gente olha tentando ampliar na medicina de família, superar o paradigma biomédico, né? Com o que eu entendi que ela falou que é um paradigma da humanidade. E aí, na hora que ela estava apresentando a tese para a Anfac, lá do Rio de Janeiro, eu perguntei, mas e a integralidade, né? Que é talvez onde a gente mirasse, assim, e ela me respondeu, pelo que eu entendi, né? Se a gente não racializa essa integralidade, ela não funciona, ela não serve para o que a gente está fazendo, assim. E aí, diante de uma demografia médica que tem uma maior parte de médicos e médicas de família e comunidade ainda sendo pessoas brancas, e a gente está olhando para esse diálogo que a gente teve aqui durante todo esse podcast, né? Que cuida da humanidade de pessoas pretas e pardas, assim, né? Como que a gente também traz para dentro dessa medicina de família e comunidade que a gente tem, que está indo por um caminho de estruturação incrível com as EPAs, né? E cada vez mais solidificado num paradigma da integralidade. Como é que a gente racializa esse ser médico de família e comunidade, assim, né? Quais caminhos, talvez, assim? Aí já daria uma nova tese, né? É A gente precisa pegar a tese de Rita e ampliar, né? E ver qual foi, né? Quais foram as questões também que ela deve ter provocado a pensar. Mas primeiro eu queria resgatar uma fala de uma pesquisadora, professora, psicóloga, pós-doutora, chamada Jeane Saskia Tavares, que é o Que está aqui no que Congresso. está aqui no Congresso, está participando de várias atividades. Mais uma Que- coisinha pro descritivo que vai ficar aí no episódio para você conferir. Ela tem um Instagram super legal de saúde mental da população negra. Perfeito, acho que vale a pena as pessoas irem lá. Ela tem artigos, tem um que eu gosto muito, que ela conta o histórico de duas mulheres que buscam atendimento numa unidade, duas mulheres negras, e como que esse cuidado ele parte né? Como que esse cuidado ele surge, ele emerge a partir desse olhar para quem é essa pessoa. Mas eu sou suspeita para falar porque eu sou tão fã e respeito tanto o trabalho histórico de doutora Jeane, que é uma mulher negra, de pele preta, retinta, isso é importante dizer, que eu pedi para ela fazer o prefácio do meu livro, que eu lanço hoje à tarde. Então eu tive muita felicidade de poder encontrá-la, de poder ouvi-la e de poder ler os trabalhos dela. Mas tem uma coisa que ela fala nas aulas, nas palestras, e que também permeia todo o trabalho dela, que a gente precisa superar essa ideia, é óbvio que ela fala de uma maneira muito peculiar, de que existe um recorte racial para as coisas. Eu não nasci mulher e depois virei uma mulher negra. A minha constituição é essa. Então, eu acho que essa é a primeira questão. A gente precisa olhar as pessoas que a gente vai cuidar, e olhar com humanidade é olhar o que essas pessoas são. E aí, aquela pergunta, né, de Oliver Sacks: quem é essa pessoa? Não me interessa que doença tem essa pessoa, mas que pessoa é essa? E olhar que pessoa é essa é olhar para uma pessoa parda, para uma pessoa que vivencia a sua racialidade de uma maneira, que vivencia o mundo, que o mundo trata de uma maneira, que vive uma experiência nos serviços de saúde de uma maneira, que tem toda uma história. Por isso que é tão importante. Eu estava discutindo aqui alguns casos clínicos que a gente tem visto, que têm sido apresentados, e as pessoas querem discutir competência cultural, a gente até pode discutir também depois o significado, mas não querem descrever essa pessoa como uma pessoa preta ou indígena ou albina. A gente precisa dizer quem é essa pessoa para entender como que talvez seja possível, na nossa escuta, a gente identificar como que a pessoa vivencia o mundo. Porque se alguém tem dúvida de que uma pessoa branca, uma pessoa indígena, uma pessoa preta, se essas pessoas experienciam o mundo de formas diferentes, essa pessoa precisa rever o que ela está lendo, onde ela está aprendendo isso. Porque isso é fundamental para a gente entender. E aí, obviamente, que eu estou trazendo uma parte dessa identidade, que é a identidade racial, e obviamente que existe uma identidade que ela é composta
né? Mas que é muito difícil a gente cortar, né? Essa é a Constituição. É uma mulher preta, assim, 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 assim. Então, Jeane nos convoca o tempo todo. Dizer, parem com essa ideia de que precisa ter recorte racial. Não existe recorte racial e nem recorte de gênero. Talvez isso tenha sido utilizado porque nas pesquisas isso não era incorporado. Mas não é um recorte. É a Constituição. Não dá para tirar da pessoa, extrair. Isso dialoga, né? Com o debate sobre interseccionalidade. Eu acho que é importante, né? Eu sempre gosto de voltar lá num grupo chamado Combahee River, que em 1977 os Estados Unidos propõem essa discussão. Talvez na prática a gente saiba muito bem o que significa isso, mas que organiza um conceito, e aí a gente tem outras autoras, né? Mas eu gosto sempre de retomar esses textos desse grupo de pesquisadoras afro-americanas, afro-norte-americanas, né? Ou afro-americanas dos Estados Unidos, é importante, né? A gente pensar em, né, falar dessa maneira, mas como que elas começaram a trazer esse debate, a levar esse debate para a academia. Então, aqui no Brasil, a gente tem pesquisadoras importantes, né? É importante também regionalizar, porque o Brasil experiencia o racismo e o ódio antinegro de uma maneira muito peculiar, e a gente tem pesquisadoras produzindo sobre isso, e Jeane Saskia é uma delas, para olhar o sofrimento psíquico, né? As experiências de morte, de vida, de luto, a partir desse pertencimento, dessa identidade que ela é toda uma coisa só, que ela é toda íntegra, que não dá para cortar. Então, eu acho que esse é um desafio, esse exercício para as pessoas, sobretudo para as pessoas brancas, né? Primeiro, né? Não querer ler, não querer abrir mão desse espaço de privilégio branco e não querer supor, não se antecipar, não ser prematuro, mas ouvir que às vezes a pessoa está dizendo e a pessoa que não experiencia aquilo está dizendo, mas não é isso. Que é o que acontece, né? Muitas vezes eu mesma fui buscar atendimento e disse assim, o racismo ele impacta cotidianamente, desde a hora que eu levanto, que eu penso como eu vou sair de casa, na hora que eu tô aqui, que eu tô pensando que meu filho, que é um menino preto, de cabelo de rasta, de dreads, ele tá transitando nas ruas de Salvador, que ele vai entrar no mercado, que ele vai transitar pela rua. Esse é o racismo que eu vivencio. E essa pessoa que é branca, ela não tem ideia que o filho dela, só por ser branco, ele já está seguro nesse mundo. Ele é protegido, ele é cuidado. E o menino negro, ele evoca Lombroso, ele evoca todas as teorias higienistas, eugenistas. Então, é preciso que as pessoas que são aliadas, que se importam, que se interessam e que querem fazer um cuidado qualificado, abram mão de todo esse poder que a branquitude lhes dá e ouçam a voz. Não é dar a voz, ouçam a voz. Porque até nessa questão de dar a voz tem uma certa hierarquia, né? Uma autorização. Poder, isto, não tem que dar a voz, tem que abrir mão mesmo dessa possibilidade, dessa necessidade que há de abrir mão desse poder, se limitar, né, a ser alguém que escuta, mas escuta profundamente o que aquela pessoa está trazendo e está dizendo, que ela vivencia, que ela experiencia. É como uma pessoa que chega numa consulta e diz assim, eu estou com dor e dói muito. E aí a pessoa diz, não, tu não tá com dor. Quer dizer, quem sou eu para dizer da dor do outro? Ou uma coisa que é muito frequente, um paciente com doença falciforme, que chega em crise álgica na emergência e diz, eu tô com uma dor que é muito grande, ela só passa com morfina. E aí aquele profissional de saúde que é branco ou branca dizer, tá vendo? Veio atrás de droga, quer droga. Ele não tá com dor, não. Não, eu vou dar dipirona. E a pessoa tá dizendo porque ela tá acostumada a gerenciar a sua dor. Então, é esse desafio que existe para as pessoas que não experienciam determinadas situações, mas que entendem, mas que querem alcançar o que experiencia aquela outra pessoa que está diante de nós. E aí, mais uma vez, evocando professor, doutor,
que infelizmente já não está entre nós, professor Mauro Cerati, que é privilegiar esse encontro, né? Se é um encontro, ele é de pelo menos duas partes. E se é de duas partes, a gente precisa ouvir todas as partes. Então, retomar esse encontro com tudo que ele significa. E aí, em pleno acordo com a produção da pesquisadora, né, uma mulher preta de pele escura, que é Rita Borré, sem dúvida, falar sobre o sistema prisional, falar sobre esses espaços, cenários que são cenários que remetem a sofrimento, população em situação de rua, falar sobre saúde da população negra, falar sobre saúde das pessoas privadas de liberdade, é um debate essencialmente sobre humanidade. Quem são essas pessoas e que tipo de humanidade as pessoas que não vivenciam aquela situação se permitem aplicar. Quer dizer, é uma humanidade que vai até metade do caminho, porque eu não quero dar garantias. Não, ele está com dor, mas não está com tanta dor assim. Humanidade que dá pra pero no aguentar. mucho. Isto. É aquela humanidade que vai dizer que mulheres negras recebem menos analgesia no parto porque elas são mais resistentes à dor. É aquela humanidade que diz que homens negros que estão em crise álgica, na doença falciforme, eles não precisam daquela medicação mais potente porque eles vão aguentar com aquela medicação. É aquela humanidade que fez com que eu ouvisse ao longo da minha atuação que pessoas negras dentro do sistema prisional já é normal. Agora, pessoas brancas dá uma pena, né? Porque as pessoas não estão acostumadas com isso. Ou seja, é uma humanidade que tem 2 pesos, 2 medidas e que se sensibiliza diante da branquitude, diante de ver pessoas brancas em situação de rua, pessoas brancas no sistema prisional ou pessoas brancas vivenciando uma situação de violência institucional, mas que relativiza quando se trata de pessoas que têm pele preta. Brenda, a gente Esse mergulho que a gente tá precisava. aqui com a diretora do nossa orquestra aqui do podcast, negociando mais tempo, e a gente precisa de mais um episódio com a Andréa Beatriz. Já está posto, você pode comentar aí no post desse episódio no Instagram o que você quer que a Andréa conte pra gente, que facetas você quer que ela experimente com a gente aqui nessa conversa na próxima edição. Mas a gente ainda tem mais um tempinho aqui, uns minutinhos, para que a Andréa conte sobre o seu livro, sobre sua produção e compartilhe com a gente um momento literário. Bom, primeiro, 2 coisas que eu quero falar antes. E aí eu falei hoje, junto com Ana e Jorge, nessa composição que a gente está de coordenação do GT, saúde prisional, que a gente não gosta de prisão. Isso é muito importante. Tem um juiz que é uma pessoa muito importante para o debate da política de guerra às drogas, da execução penal no Brasil, do que significam as prisões, que é um juiz local daqui, que vai estar amanhã numa mesa com a gente falando sobre saúde e justiça, cannabis e direitos humanos, que é um juiz chamado Luiz Carlos Valois. Para quem está interessado no tema, já fica outra dica aí para seguir o Instagram desse juiz, que é um juiz extremamente importante para esse debate no Brasil, que é uma raridade, né? A gente tem poucos juízes e juízas com quem a gente pode contar para fazer um debate real sobre o que significa encarceramento no Brasil, mas que ele também fala, né? As prisões não são boas, a gente não quer tornar as prisões melhores. A gente quer pensar e construir, e aí eu converso muito com 2 mulheres negras que são abolicionistas, que eu acho que são muito importantes. Uma delas é Angela Davis, que tem um nome bem reconhecido, e outra delas, que também é conhecida, também é uma pesquisadora e uma militante atuante, que chama Ruth Wilson Gilmore, que nos convida a pensar um mundo sem prisões. E para pensar nesse mundo sem prisões, a gente precisa olhar para a sociedade que a gente tem para construir novas possibilidades diante das impossibilidades. Como é que a gente vai dialogar? Como é que a gente vai discutir sobre violência? Porque se a gente pensar que em 1990, ano de surgimento, né, do SUS, a gente tinha 90 mil pessoas privadas de liberdade. E hoje nós temos em torno de 900 mil, 850, 900 mil pessoas privadas de liberdade. E que nós somos a 3ª população prisional do mundo.
atrás dos Estados Unidos e da China, e nem por isso eu me sinto mais segura, ou certamente vocês se sentem mais seguros ou mais seguras do que em 1990, ainda que muitos de vocês nem tivessem nascido, né, em 1990. Mas os pais, as famílias, certamente não se sentem mais seguros. Então a gente precisa entender o papel das prisões, o papel do encarceramento na nossa sociedade, no mundo, né? Como ele é um complexo, e aí defendido, né, por Angela Davis, industrial carcerário, que ele traz lucros para algumas pessoas, segurança pública, pensar em segurança privada, né, privatização de prisões, como tudo isso está envolvido. Se a gente pensar só hoje por cima, uma unidade prisional, ou nas prisões no Brasil, que privatizam só a alimentação, a gente tem aí 800 mil pessoas comendo 3 vezes ao dia, vendendo essa alimentação por R$ 10 que fosse. Só num dia, a gente tem aí mais a gente tem milhões de reais envolvidos só em 3 refeições num dia para a população carcerária. E tem alguém que está lucrando e tem alguém que está se beneficiando com isso. E certamente não são as pessoas privadas de liberdade, porque a gente sabe pelos relatos, todo mundo abrir a internet aí vai ver que nas prisões são servidas comidas podres, uma comida, são espaços insalubres e são espaços que não garantem direitos para as pessoas. Direitos constitucionais, direitos garantidos pela legislação. Então, é importante que a gente pense no papel das prisões, a quem elas têm servido, e, sobretudo, né, pensando quem são as pessoas que estão lá dentro. Mas nós entendemos que, em existindo as prisões, é nosso papel, enquanto profissionais de saúde, garantir para as pessoas, enquanto coordenadores de cuidados, nós temos instrumentos e elementos para garantir para as pessoas que elas tenham acesso e elas possam reconduzir suas trajetórias e reestruturar suas vidas após o cumprimento de pena de privação de liberdade. E também lembrar que em muitas unidades de saúde, a gente também atende familiares, egressos, pessoas que passaram pelo sistema prisional e que estão reconduzindo, reestruturando suas vidas. Então, acho que esse é um desafio. A segunda coisa que eu queria falar, então, é que a arte, ela me possibilitou também me ampliar diante... porque quando tu atua muito tempo num espaço como a prisão, eu falo e logo me vem o cheiro que tem as prisões, que não é um cheiro agradável, o barulho de grade batendo, o barulho de algema sendo aberta. Esse é um barulho que ele vai se tornando familiar. E um cuidado que eu tive ao longo desse tempo foi de nunca me familiarizar com o espaço prisional, nunca naturalizar. E eu não sou diferente de ninguém. É possível que isso aconteça, mas eu sempre tive o cuidado. E eu acredito que ter chegado antes com arte, com literatura, com cinema, discutir Malcolm X, discutir várias pessoas que inclusive vivenciaram a prisão no Brasil. Tem um homem muito importante que escreveu um livro, inclusive, que passou pelo Carandiru nos anos 70, que é Neninho de Obaluaê. E é um homem muito importante, um homem negro, que viveu em encarceramento no Carandiru nos anos 70 e se organizou lá dentro da unidade prisional e também depois quando saiu. Então, contar essas histórias, trazer a realidade de quem vivenciou, passou pelo espaço prisional, e nesse diálogo com a arte foi muito importante para minha sobrevivência, para minha reorganização também diante de tanta violência, né, de tanta negação de humanidade. Quando se fala que uma pessoa que está privada de liberdade pede água e as pessoas acham que é natural, que não tem água, não tem água. Não tem, tá com dor de dente, fica com dor de dente. Tá em trabalho de parto, bota algema durante o trabalho de parto. E a gente tem que discutir. E eu vivenciei isso numa situação onde uma moça entrou em trabalho de parto dentro da cela, estava em período expulsivo, e aí um agente masculino veio para colocar a algema nela naquele momento. E aí 2 mulheres que eram agentes penitenciários ou policiais penais que se posicionaram, não
tu não vai colocar algema e a gente vai garantir para ela esse momento. Então, esse é o trabalho de exercício de humanidade no espaço que ele nega a humanidade o tempo todo. E a arte, ela me possibilitou. Eu nunca pensei em escrever, mas eu sempre anotava, né? O diário de campo, trazer algumas anotações. E durante um tempo eu tenho muitas cartas que eu guardei de familiares, de mães, de irmãos, de filhos, de pessoas que saíram e retomaram sua vida, de pessoas que saíram e faleceram e aquele familiar teve o cuidado de ir lá, enquanto eu atuava, levar uma carta, dizer, trazer a notícia. E isso, essa ampliação de possibilidades para aquele espaço, ela só é possível para mim utilizando isso, né? Então, levar as letras de Racionais, levar a música de Emicida, Dexter, que é uma pessoa bastante próxima da nossa organização, que visitou as unidades prisionais. Então, durante o atendimento que eu fazia, Dexter cantava, que é um rapper, né, muito conhecido, e várias outras pessoas, escritores locais lá de Salvador, que a gente convidou a levar. Então, eu fui mesclando isso na minha prática, e isso foi me permitindo me banhar um pouco da arte e criar meio que uma possibilidade de defesa, uma, uma carapaça, mas um invólucro que não me permitisse contaminar e naturalizar a dor. A minha, que não é muito difícil para a gente também, e não é fácil, né, que a gente se promoveu o auto-ódio diante de uma sociedade racista, mas a arte, ela me possibilitou. Então, a leitura, a literatura, o cinema. E aí, eu sempre ouvi dos internos e das internas esse convite, né? Escreva sobre isso, fale sobre isso, a maneira como a senhora cuida da gente, a maneira como a gente se encontra, como a senhora permite, como que é possível, né? E aí eu fui transformando isso ao longo do tempo em escrita. E aí, em 2020, eu achei que eu estava pronta para um primeiro relato. E foi muito difícil, né? Porque não tem como transmitir para o papel exatamente aquilo que a gente vivencia naquele espaço. Mas trazer uma ideia para as pessoas. E aí eu eu fui produzindo alguns poemas. Então, em 2020 saiu o primeiro livro, Olhar por Entre Grades, Vidas em Poema, inclusive que foi prefaciado pelo Dr. Luiz Carlos Valois, esse juiz. Ele fez essa gentileza. Em 2023, saiu um outro livro de poemas, intitulado Tempo em Mim, onde eu já me senti um pouquinho mais solta, um pouquinho... Porque eu ainda leio o primeiro livro e dói muito, porque fala um pouco, né, de uma primeira relação com aquele espaço, né, e traduzir aquelas vidas em poemas, né, as expectativas, é um desafio. O Tempo em Mim, ele já trouxe mais uma maturidade, que eu estava completando 50 anos e eu quis trazer um pouco de como eu me sentia, e através de poemas. E tendo em conta que minha avó infartou muito cedo, né? Uma mulher que sofreu muito, que vivenciou muitas dores, né? Saiu de uma área de colonização alemã, nasceu lá em Candelária, criou 5 filhos pretos, com muita dificuldade, e foi para Porto Alegre, uma capital, muito cedo, trabalhando de doméstica, em posições muito desleais, né, em relações muito desleais. Nem se pensava em garantir direitos para uma trabalhadora doméstica quando ela saiu lá da região sul, uma área de colonização alemã, de maioria branca, onde inclusive minha mãe foi obrigada a aprender um pouco do que se tratava enquanto língua, um dialeto alemão falado lá em Candelária, para poder inclusive trabalhar nas casas aos 9 anos de idade. Depois minha mãe vai para Porto Alegre aos 12 anos de idade, trabalhar numa casa de uma família muito famosa lá no Rio Grande do Sul, e foi privada de ter acesso à educação, e lá ficou até os 19 anos, quando saiu para casar com o meu pai. Então,
essa experiência, né, ela também aparece nesse tempo em mim. Traduzir tudo isso, né, como que não começa em mim. E como o fato de eu ter virado uma médica não me coloca nem um pouco num lugar diferente em relação ao que minha avó vivenciou. Desde o momento que eu saio de casa, eu sou questionada, né, por não pertencer àquele espaço. Enfim, quem sou eu nesse mundo? Então, Tempo em Mim, ele traz muito dessa história e até uma referência e uma reverência à minha mãe, a tudo isso, né? A todas as impossibilidades que ela vivenciou, ainda que minha avó tivesse dado muitas possibilidades de amor, de cuidado, mesmo vivenciando tanta violência. E aí, agora mais atualmente, né? O terceiro livro, que é um livro que já traz um produto um pouco desse tempo todo de atuação no sistema prisional e também de atuação como médica de família e comunidade, que chama Teorias e Sentidos em uma Prática Abolicionista. E aí eu dialogo um pouco com o abolicionismo penal, mas não é uma defesa do abolicionismo penal, mas o abolicionismo enquanto libertação, enquanto possibilidades de construir as várias liberdades necessárias, sobretudo para nós, pessoas pretas, a partir do cuidado. Quanto é libertador cuidar, tanto para mim, mas para outra pessoa com quem eu me encontro. E aí eu trago histórias, né? Inclusive de dialogar o que eu conhecia da vida, vivenciando como uma mulher preta no Rio Grande do Sul, e como que eu vou vivenciar essa nova história lá na Bahia, no interior da Bahia. Quando eu chego novamente, chega eu, uma enfermeira que era branca, para compor uma equipe, implantar a estratégia de saúde da família. E aí, quando a gente chega lá, toda a população se direciona à enfermeira branca, inclusive o vice-prefeito, né? Como se fosse a médica da equipe. E aí todo mundo vai entender mais uma vez que, nossa, mesmo na Bahia existe uma médica preta. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, né? Então, para entender, mais uma vez, como o racismo ele opera, como um projeto de genocídio, né, não nos limita, quer nos limitar, né, na verdade. E, obviamente, que o povo negro nunca ficou parado. Desde a saída do continente africano, luta, tem sido luta, para fazer esse enfrentamento ao genocídio do povo negro, que, ao nosso ver, começa com a invasão europeia no continente africano. E, obviamente, que para eu vivenciar, para eu entender, para eu falar de amor, para eu ser uma pessoa amorosa, carrega muito ódio. Eu não tenho vergonha nenhuma de carregar um ódio do que o racismo faz, do que a prática, do que a supremacia branca faz, do que o exercício da branquitude constante faz. Eu preciso beber na arte, eu preciso criar esse invólucro que bebe tanto na família que eu tive, um pai preto, uma mãe preta, 3 irmãos pretos no Rio Grande do Sul, num contexto de minoria, e aí migro para a Bahia num contexto de maioria, mas que é uma minoria politicamente falando. Mas nós somos maioria. Mas, mais uma vez, eu preciso beber nessa fonte para fazer esses enfrentamentos. E, obviamente, que está organizada politicamente dentro da Reaja é o que me sustentou e o que me sustenta ao longo desse tempo para esses enfrentamentos. E esse terceiro livro, ele traz algumas histórias, algumas crônicas, mas dialogando também com as políticas existentes. Não se limitam às políticas, porque elas são insuficientes, mas dialogam, né, naqueles fluxos, no que a gente chama que é o conhecimento, é o que está oculto, né? É o que está ali, mas que vai ser fundamental para aquele exercício de cuidado, para a prática de cuidado. E aí é um convite às pessoas, né, a experimentar novas possibilidades, muito em diálogo com essas abolicionistas, com essas pessoas que nos permitem ler o mundo sobre uma nova perspectiva e provocar esse mundo a novas possibilidades de existência para além do que um sistema eurocentrado e brancocêntrico construiu e quer construir, quer manter, que é o mais interessante, né? Quanto a gente tem que o tempo todo estar fazendo esse enfrentamento.
Então, esse terceiro livro, ele traz um pouco dessa história construída ao longo desse tempo, mas dialogando com uma realidade de cuidado e também com todo esse arcabouço legal que nos permite, que nos leva mais possibilidades nesse contexto aí de todas essas impossibilidades. O que você acha, Brenda? A gente termina com literatura e arte, com o André e seu poema. Andréia, você pode ler o seu poema pra gente? Eu quero dizer que é muito bom poder estar aqui, poder falar e poder conversar, poder ser escutada pelas pessoas, né? Poder ter um alcance e falar um pouco dessa história, da minha perspectiva, dessa história construída. Quero também dizer que esse livro, que está disponível, né? Através do site da Reaja Editora, através do meu Instagram também, Andreia.beatriz65. Tá disponível lá, pode chamar no direct, que a gente vê como é que faz o envio dos livros. O livro Teorias e Sentidos em uma Prática Abolicionista, ele tem o prefácio da professora, da doutora Diane Saskia Tavares, e tem o pós-fácio de uma médica infectologista que bebe muito no campo da saúde coletiva, que tem formação em saúde coletiva, mas que também mergulha na arte para poder falar um pouco do que significa o cuidado, traz um olhar mais cuidadoso para esse cuidado, para essa pessoa e para esse cuidado que é produzido, que é Helena Peta, que foi diretora, né, de um documentário Quando Falta o Ar, que é uma outra dica, né, que a gente deixa aí, que relatou aí a história de 5 mulheres negras no contexto da pandemia, e eu tive o privilégio, né, de ser visitada por essa equipe, por Ana e Helena Peta, uma super equipe, para poder contar um pouco de como que foi esse enfrentamento à Covid no contexto da assistência no sistema prisional. E queria deixar para vocês aqui um poema que me traz muita alegria, porque é o que eu encontro nesses encontros que a gente realiza a cada Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, a cada congresso regional, a cada encontro, a cada discussão no GT, que é um poema que está publicado no segundo livro, Tempo em Mim, e que se chama MFC de Verdade. Ele diz assim: não é sobre ser uma especialidade antiga, é sobre cuidar com qualidade e estar presente em qualquer fase da vida. É sobre ser um recurso, é sobre olhar com equidade, é sobre dar guarida, é contribuir para a longevidade, é saber estar atento, respeitar o tempo das chegadas e despedidas. É sobre ser um apoio, um alento, é sobre ter uma prescrição comedida, segurar a mão no exame, compreender de quem é aquela vida, fazer uma boa escuta, se preparar para o acolhimento e, sem julgamentos, ouvir sobre dores, amores, expectativas e os sentimentos. Aprender que quem está na labuta hoje só quer alívio, um medicamento. É ver crescer no ventre o rebento, saber do peso, das vacinas e da altura, saber do envelhecimento, do risco cardiovascular, do que se pode e do que se quer evitar. Refletir conjuntamente, comer mais ou parar. É querer saúde em essência, errar, aprender, tentar e acertar. O que requer muita paciência é usar o saber popular, aplicar um olhar integrativo, a boa medicina e suas evidências. É prezar pela não maleficência, na UBS ou no consultório, em equipe ou mesmo sozinha, usando aquela tabelinha, um fluxo ou um protocolo, administrando um abraço ou um colo para os momentos de dor e agonia, na abordagem individual, familiar ou comunitária. Fazer prevenção quaternária com quem está em situação de rua, vive na zona rural ou em condição carcerária, população negra ou ribeirinha, LGBTQIPNA+, indígena ou do campo, da floresta ou quilombola, adequar quando parece o certo, o talvez e o errado, acreditar no SUS um bocado, e para não deixar ninguém de fora, coordenando o cuidado, tenta o acesso avançado. E quando estiver naquela hora,
que parece não haver mais remédio, saiba que porque há vínculo e continuidade, chega a hora de deixar partir. E que apesar de toda dificuldade, e porque algum dia também não estaremos por aqui, vale a pena de verdade encontrar, partilhar, cuidar, desistir, ir e voltar, acompanhar, rir e chorar, às vezes perder e tantas outras ganhar, mas sobretudo saber e acreditar na beleza e nas possibilidades da prática de medicina de família e comunidade. Obrigada pela sua presença, Andréia. Emocionante. Obrigada. Muito obrigado por você existir, por você resistir, e por você estar aqui com a gente nesse momento. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pelos seus olhos e pelos seus ouvidos, não só para nós, mas também para a Andréia, no nosso Papo de MFC, nosso encontro semanal para discutir sobre causos e ouvir experiências de quem produz cuidado na prática. Dá 5 estrelas se você gostou desse episódio, ativa o sininho para o algoritmo fazer a sua mágica e produção e esse episódio e a voz de Andréia chegar a mais pessoas. E comenta lá no post do Instagram desse assunto. O que você quer que a Andréia venha falar na nossa próxima oportunidade?